Fala pessoal, bom dia, bem-vindos a mais uma Rádio Entre Linhas. Hoje é dia 15 de julho e o radar de hoje traz 5 sinais. Eu começo por um robô de 20 mil dólares que operou um paciente vivo. Passo por uma fazenda que cabe dentro de um galpão em São Paulo. Mostro porque o dinheiro que financia a IA está ficando mais caro e fecho com o CEO do Google DeepMind pedindo regulação. E porque isso não é o que parece. Vamos lá, vamos começar pelo nosso primeiro sinal. Robôs humanoides operam um paciente vivo pela primeira vez. É isso aí, pela primeira vez na história, 2 robôs humanoides realizaram uma cirurgia em um paciente vivo. Uma equipe da Universidade da Califórnia, em San Diego, publicou na Nature, uma das principais revistas científicas do mundo, os resultados desse momento histórico. 2 robôs Unitri, modelo G1, Unitri é o nome da empresa que fabrica os robôs, neles são do modelo G1, removeram a vesícula biliar de um porco. Retraíram o tecido, dissecaram, grampearam, retiraram o órgão, tudo isso sem causar grandes danos. Sim, o paciente era um porco. Sim, os robôs estavam sendo controlados à distância por cirurgiões humanos. Mas mesmo com essas ressalvas, o que aconteceu ali é um marco. E o detalhe mais impressionante não é a cirurgia em si, é o robô. O Unitri G1 mede 1,5 m, pesa 32 quilos e custa menos de 20 mil dólares. Para comparar isso com o que a gente já tem por aí, o robô Da Vinci, da empresa Intuitive Surgical, que domina o mercado de cirurgia robótica, nem sei se eu pronunciei o nome da empresa direito aqui, mas tá valendo. Essa empresa, né, o Da Vinci, esse robô que domina o mercado de cirurgia robótica hoje, custa $1 milhão por unidade e foi projetado exclusivamente para o centro cirúrgico. Ele é daquele que tem, não é um humanoide, né? Esse Da Vinci é aquele robô que tem vários braços mecânicos, que o médico fica lá à distância e a cirurgia vai acontecendo controlada mais ou menos tipo por um joystick ou por 2 joysticks que reproduzem o movimento das mãos humanas. Já o G1, ele é um robô humanoide, genérico, barato e quase que já em estágio comercial. Ele nunca foi feito para operar ninguém e, de fato, conseguiu realizar esse feito. Conseguiu fazer essa cirurgia usando ali as suas mãos, obviamente guiada pelos humanos. A implicação que mais importa aqui, ela é uma geografia, ela é geográfica. Existem regiões inteiras do planeta onde a cirurgia não chega, porque não tem cirurgião, não tem hospital, não tem equipamento. Agora, um robô de 20 mil dólares, que pode ser operado, né, guiado à distância por especialistas a milhares de quilômetros de distância, consegue resolver isso. E ele consegue resolver algo que é ainda mais fundamental, que é a presença física. Não dá para ter, talvez, cirurgiões especialistas em diversas disciplinas médicas em vários lugares. Agora, se o cirurgião não precisar estar na sala, ele pode operar de qualquer sala. E quando esses robôs de fato chegarem ao mercado, estiverem mais prontos, mais hábeis, mais economicamente viáveis, é o equipamento que vai até o paciente, ao invés do paciente ter que viajar até onde está o equipamento. Isso muda tudo. É a relação que a gente não imagina, ou que só imaginaria num futuro distante, que pudesse haver entre tecnologia e medicina, onde os humanos podem se beneficiar pela capacidade dos robôs, que obviamente foram guiados, treinados, serão ainda muito melhorados, vão evoluir muito por conta do conhecimento médico desenvolvido pelos humanos. Então aquela coisa que sempre fica, né? O robô vai substituir o humano? Não. Afinal de contas, os humanos criaram aquilo que o robô consegue executar. A grande questão é como os humanos continuarão executando, aprendendo, inovando, sendo originais no pensamento daqui para frente para continuar gerando valor. O nosso segundo ponto, como eu disse no início, são as fazendas dentro das cidades ou a fazenda dentro dos aplicativos, se a gente achar que funciona melhor assim. Quando a gente fala de encurtar distâncias, tem um sinal aqui no Brasil que mostra como de fato as coisas estão mudadas. A Pink Farm é uma empresa investida da SLC Agrícola, que é uma das maiores, se não for a maior empresa do agronegócio no Brasil, começou a vender verduras diretamente pelo iFood em alguns bairros de São Paulo.
A empresa cultiva tudo numa fazenda vertical dentro da cidade, sem agrotóxicos, usando 95% menos água, tem produção o ano inteiro e não depende de chuva, de seca, ou seja, consegue produzir sempre o tempo todo no ambiente controlado e com muito mais sustentabilidade. A distância entre a fazenda e a mesa do consumidor, que no modelo tradicional envolve centenas de quilômetros, transporte, atacadista, distribuidor, varejista, encolheu para o espaço de um galpão em São Paulo e um botão de pedir no celular. O que torna isso relevante não é a fazenda vertical em si, e já existe há anos, nem a presença no iFood, que já vende mercado, farmácia e outras coisas. É a combinação das duas frentes, dos dois elementos. Quando uma fazenda produz, colhe, vende e entrega dentro da mesma cidade usando uma plataforma digital, o modelo tradicional perde uma camada inteira de intermediação. A SLC entendeu que estar perto do consumidor final é tão estratégico quanto ter milhares de hectares no cerrado. A nova fazenda cabe num galpão e a feira livre cabe num aplicativo. Olha só como as coisas estão mudadas e como esse investimento da SLC na Pink Farm pode mostrar que de fato existe um movimento de mudança, aproximação, reinvenção das cadeias produtivas da fazenda até a mesa do consumidor. Terceiro ponto do nosso radar de hoje fala sobre IA. Aliás, sobre como está ficando mais caro financiar a festa da inteligência artificial, vamos dizer assim. Esse sinal, ele merece bastante atenção. A Amazon emitiu 25 bilhões de dólares em dívidas. E o dado que mais importa não é nem o tamanho da operação, é a demanda. Em março, para cada dólar que a Amazon queria tomar emprestado, os investidores ofereciam mais de 3. Nas emissões mais recentes, essa relação caiu pela metade. O apetite para financiar bilhões que as Big Techs têm gastado em infraestrutura de IA está diminuindo. E isso casa com tudo que a gente vem cobrindo aqui nas últimas edições do nossa Rádio Entre Linhas e das nossas newsletters. O Zuckerberg ter admitido que os resultados com IA ficaram aquém do esperado. A queda relativa das 7 magníficas empresas de tecnologia no mercado. A rotação do capital para a cadeia de suprimentos, saindo do produto final, da camada de software, indo para a cadeia de suprimentos. Tudo isso conta a mesma história. A distância entre a promessa da IA e a entrega concreta começou a incomodar quem assina os cheques. O mercado não está dizendo que a IA é uma bolha. Ele está dizendo que precisa haver retorno antes de continuar emprestando no mesmo ritmo. É a diferença entre duvidar da tese e exigir provas. Ninguém tem dúvidas de que a IA será cada vez mais relevante, mais importante. Mas existe uma dúvida em relação à quantidade de investimento e o tempo de retorno. Porque se esse tempo for longo demais, o custo do capital vai ficando cada vez mais alto. E aí pode haver um desencaixe importante. Mesmo as empresas de maior sucesso do mundo, as mais que geram receita, as mais revolucionárias, disruptivas, têm lá seus desafios para continuar financiando os investimentos na era da inteligência artificial. O nosso quarto e último sinal de hoje fala sobre o CEO do Google DeepMind, o laboratório especial de pesquisas de IA do Google, que quer regular a IA. Pois é, toda hora vem esse assunto de alguém, de uma empresa de IA que quer regular a IA, mas sempre tem um interesse por trás. Vamos lá. Essa história ela parece bastante contraditória, mas ela faz sentido de alguma forma quando a gente olha de perto. O CEO do Google DeepMind, o Demis Hassabis, e um dos cientistas mais influentes da indústria de IA, ele é um dos cientistas mais influentes da indústria de IA, ele publicou um artigo defendendo a criação de um órgão regulador independente para supervisionar o lançamento de modelos de fronteira. Quando a gente olha para modelo de fronteira, a gente está dizendo aquela IA mais avançada, aquela que está lá na frente, quase capaz de ultrapassar um determinado limite. Criar essa regulação é mais ou menos como regular o mercado financeiro dos Estados Unidos. Tem que ter apoio do governo, financiamento da indústria, operar de forma independente, criar essa agência reguladora demanda tudo isso. A primeira reação que a gente pode ter quando olha é: por que o CEO de uma das empresas
que mais desenvolve modelos avançados de IA pediria regulação? A resposta é porque quando um líder tecnológico de um setor pede regras formais, ele geralmente está pedindo regras que consegue cumprir melhor do que os concorrentes menores. Um órgão que exija testes extensivos antes do lançamento beneficia diretamente as grandes empresas, Google, Anthropic, OpenAI, que já fazem testes internamente muito rígidos, e cria barreiras para que startups que operam com menos infraestrutura consigam avançar. Mas, dito isso, feita essa ressalva, a necessidade de supervisão parece ser real. As revisões que o governo americano fez sobre os últimos modelos de fronteira, nos últimos meses, foram criticados pela falta de conhecimento técnico, pela falta de transparência. Você lembra? É o caso do Mythos, da Anthropic, enfim. Essas agências, quando elas não têm expertise e ficam avaliando esses modelos, que nem os próprios criadores compreendem direito, pode criar distorções, ao invés de ajudar a avançar com segurança. Se a IA vai ser regulada, e cada vez mais parece que existem pedidos, iniciativas ou suposições de que sim, a pergunta que resta para todos nós é quem escreve as regras. E o CEO do Google DeepMind está tentando garantir que essa caneta fique na mão de quem sabe como a tinta é, vamos dizer assim, aplicada no papel. Ou seja, nada que acontece debaixo do sol é sem algum tipo de interesse. Regular a IA, toda vez que uma grande Big Tech pede uma regulação de IA, significa que ela está tentando defender seus próprios interesses à frente de interesses que podem até ser legítimos, mas que, de fato, precisam vir recheados de benefícios antes de qualquer coisa. Essa foi a Rádio Entre Linhas de hoje. Espero que você continue nos acompanhando. Acesse as nossas outras plataformas, a nossa newsletter em texto, que tem métodos, análises, frameworks, conteúdo mais profundo. Também o nosso canal no WhatsApp com textos rápidos, além, obviamente, do nosso Instagram e desse compromisso diário de segunda a sexta aqui na Rádio Entre Linhas às 6 da manhã. Grande abraço, a gente se vê